Então, agora, para apresentar este próximo painel, eu convido ao nosso palco virtual a gerente de programa na Health R, Janka Timmerman. Para debater o assunto, eu convido também, vamos em frente, o Ricardo Gaetti, arquiteto de negócios da RNDS no DataSUS, e o moderador do debate, que é o presidente da Saúde Digital Brasil, Caio Soares. E se você precisar de tradução simultânea, é só acessar pela nossa plataforma. Você vai encontrar ali um ícone que lhe permite escolher na língua que os nossos palestrantes internacionais, onde nós teremos tradução. Bem-vindos ao CONAP 2022. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a Yanek, com o Rodrigo. A gente vai falar de um tema bastante importante e difícil ao mesmo tempo. Temos a sorte hoje de ter pessoas altamente qualificadas e profundos conhecedores desse assunto. Quem trabalha em saúde já há algum tempo, quem trabalha com gestão de saúde, sabe a dificuldade que é e, ao mesmo tempo, a importância que é esse tema da interoperabilidade. A interoperabilidade é difícil e é importante porque ele trabalha a interação dos sistemas e das informações, dos dados que a gente tem. São dados sensíveis, são dados de propriedade do paciente. Então, tem questões tanto de infraestrutura, quanto de organização e arquitetura de dados, como as questões comportamentais. Por que as pessoas são tão resistentes em compartilhar seus dados? Ou será que as pessoas são, de fato, resistentes em compartilhar os dados? A gente vai ouvir hoje aqui uma experiência internacional que acontece lá na Holanda. A Yanek Timmerman é a pessoa que vai apresentar essa experiência exitosa para a gente. Então, eu vou abreviar aqui a minha fala. Antes disso, eu quero agradecer e parabenizar a organização do evento, a organização da ANAP, na figura do Eduardo Amaro, do Antônio Brito, da Evelyn. Parabéns, é um evento que tem trazido muitas informações e enriquecido o debate. E é assim que a gente caminha no sentido do desenvolvimento. Então, eu queria passar a palavra para Yanek Timmerman. Ela é Health RE Program Manager do Dutch of Economy Affairs and Climate. Yanek, a palavra é sua. Uma boa apresentação. Muito grata pela apresentação e também pelo convite de dar essa apresentação aqui para vocês, ou fazer essa apresentação. A gente começou aqui na nossa jornada, ainda não tem tanto êxito, né? Como você falou, mas eu vou falar como que a gente vai trabalhar nos próximos anos. Eu ainda não estou vendo a minha apresentação, pessoal. Será que daria para compartilhar a tela? Ok, perfeito. Agora eu consigo ver. Muito grata. Então, eu me chamo Yanek Timmerman e eu trabalho com essa empresa Health RE. E, na verdade, RI é infraestrutura de pesquisa. É uma parceria público-privada enorme. E vamos desenvolver uma infraestrutura de dados de saúde para pesquisa e inovação. Eu comecei a trabalhar... Antes eu trabalhava no Ministério de Assuntos Econômicos e eu recebi um subsídio para esse programa e eu ajudei a fazer com que esse programa fosse realizado. E a nossa missão é ter uma saúde melhor para cidadãos e pacientes, e vamos fazer isso através da reutilização dos dados de saúde, e a gente só consegue fazer isso através de uma infraestrutura de dados de saúde integradas para pesquisa e inovação. A gente não tem isso ainda, ou seja, tem muito trabalho a ser feito. E começamos com essas perguntas que a gente vai fazer para esses dados. Primeira coisa, será que a gente está fazendo as coisas corretas? A gente quer usar esses dados para avaliar as terapias utilizadas. E outra coisa que a gente gostaria de saber é se estamos fazendo as coisas
corretas, né? Então, vamos trabalhar com a questão da gestão da qualidade. A terceira pergunta é: será que as novas terapias são melhores do que as que já existem? Então, a gente precisa desses dados para promover pesquisa e inovação. Mas, como temos 3 tipos de perguntas, temos centenas de sistemas, então é um problema muito grande. Porque isso apresenta um desafio enorme. O primeiro desafio é que os dados de diferentes fontes não podem ser combinados, e também é possível que porque os dados estão em bancos de dados diferentes e não podem ser reutilizados. A gente não pode usar para a área de inovação e pesquisa. Também é difícil encontrar esses dados, porque eles estão em centenas de sistemas, como eu falei anteriormente. Temos a questão, problemas de privacidade, questões jurídicas, às vezes os dados não estão acessíveis. E aí não dá para a gente utilizá-los. E outro problema é a questão da interoperabilidade entre esses dados todos. Que os dados não conseguem ter uma conexão, ser vinculados ou ligados. Então, temos vários desafios para serem superados para utilizar os dados, para desenvolver, então, um sistema de aprendizado na área de saúde. E dentro desse sistema de aprendizado aqui na Holanda, a gente quer reutilizar os dados para esse atendimento primário, para que a gente possa gerar mais conhecimento, mais inovação, que pode vir também do uso secundário desses mesmos dados, e tais dados também podem, né, melhorar a saúde e as políticas dentro desse ciclo, né, de retroalimentação dos dados. Eu sei que é difícil receber os dados de Covid, dos pacientes, eu já ouvi isso, né, no Brasil, é a mesma coisa na Holanda. É difícil a gente pegar os dados dos pacientes que foram hospitalizados, e se faz necessário trabalhar muito para atualizar os dados já existentes também. Então, existem várias condições que precisam acontecer para trabalhar com essa infraestrutura. A primeira é fazer com que os dados sejam interoperáveis dentro de uma infraestrutura de saúde integrada. Também é preciso ter algumas iniciativas. Na Europa, temos uma legislação da Comunidade Europeia, da União Europeia, e a gente traduz também isso para regras nacionais, mas principalmente com relação à privacidade, fica difícil usar os dados. E também temos que ver como que a gente pode utilizar e reutilizar os dados de forma mais fácil. Também não temos uma autoridade ou uma entidade de acesso. Aqui temos várias organizações na Holanda que coletam os dados e permitem o acesso às mesmas. E temos também uma questão de governança por conta dessa falta de uma autoridade nacional, né, no país. E também, como foi dito aqui, é importante para os pacientes e cidadãos terem acesso a esses dados e informar aos mesmos, né, que os seus dados serão utilizados através de um portal nacional. Ou seja, muitas condições precisam acontecer para termos essa infraestrutura de dados de saúde nacional funcionando. A gente também não quer ter soluções individuais para cada banco de dados que nós temos. A gente quer chegar com uma infraestrutura nacional de dados. A gente sempre compara com essas partes da Holanda, que temos pequenas cidades, que temos centenas dessas cidades, mas depois dessa inundação, a gente construiu uma infraestrutura muito grande para
prevenir que as cidades fossem inundadas através da elevação do nível do mar. Ou seja, a gente teve que fazer essa estrutura nacional para proteger todas as cidades. Então, ao invés de pensar em necessidades individuais, a gente teve que pensar na solução mais ampla. E isso exige não só uma questão técnica, mas também questões de organização social e também aspecto cultural. A gente precisa trabalhar com todos esses problemas antes mesmo de seguir adiante. Então, atualmente, neste momento, estamos vivendo um momento muito chave e a gente está recebendo um subsídio muito grande para esse programa, o Health RI, e teremos aí 69 milhões de euros disponíveis para criar essa infraestrutura. Então, um momento único, e vamos desenvolver essa infraestrutura nacional na Holanda, e foi algo que foi feito pela União Europeia, e temos também esse espaço de dados de saúde europeu, ou seja, todos os países da comunidade europeia têm que também caminhar nesse sentido. Temos várias discussões com relação a isso. Isso nos ajudou a desenvolver também a nossa infraestrutura nacional. Certo. E como eu falei antes também, existe um problema organizacional. De repente não dá para ver muito bem ali né, as organizações que estão no slide, mas é isso, nós temos que lidar com muitos stakeholders, né? Muitas partes interessadas para poder falar com o cuidado primário. Temos organizações trabalhando, temos hospitais, temos, enfim, instituições do governo, temos também a indústria mesmo, né? Temos né? Estamos usando a biotecnologia, mas, enfim, na Holanda queremos também desenvolver mais habilidades na infraestrutura de dados, que definitivamente as indústrias devem investir na Holanda, né? O que nós queremos. Como eu falei também, temos os cidadãos, né? Os pacientes têm que estar envolvidos no desenvolvimento aí, na estratégia. E para envolver eles, definitivamente, a gente precisa colocar um sistema de governança, um comitê estratégico, né, que nos permita trabalhar com todos os stakeholders relevantes numa única mesa, numa única discussão. É bem importante dizer isso, né? As instituições, as faculdades, as universidades, todo mundo que tiver um papel no desenvolvimento de um sistema nacional, elas estão aqui. E nós estamos falando com elas e conversando com elas de maneira muito importante para poder ter essa infraestrutura no lugar, né? E, além desse comitê estratégico, também temos, evidentemente, outro comitê de aconselhamento técnico, né? Que nos permite trabalhar, que nos permite poder trabalhar com esse espaço em que pacientes e sociedade estão presentes também. Todos esses comitês, todos eles têm essa possibilidade de lidar com assuntos importantes para a questão da saúde. Ano que vem, nós vamos começar a trabalhar nesses comitês para botar eles para trabalharem e ver como funciona a interação entre eles na vida real, né? Como a gente vai construir, então, essa infraestrutura? Nós não vamos construir uma infraestrutura do nada e trazer os dados todos a um único lugar. Definitivamente, a gente precisa ter uma abordagem em camadas. Uma parte regional, uma parte nacional, uma parte internacional. E nós vamos trabalhar com hospitais, né, com clínicas, nossas organizações aqui na Holanda. Os pacientes, né, eles vêm, eles chegam no hospital e eles também têm partes, né, que são hospitais universitários. São diferentes possibilidades dentro da mesma organização. Os hospitais grandes estão também trabalhando numa área mais regional, em que a base de dados está sendo construída de maneira tal que possa ser aproveitada por outros hospitais da região, por outros centros, né?
A ideia é fazer acordos também em nível regional, de maneira que nós possamos trabalhar nos próximos anos ampliando os sistemas, né? Ampliando essa rede de centros e de clusters, como a gente chama, né? Aglomerados de hospitais e de instituições. E finalmente nós temos um hub central que se chama Health RI. E ali a gente tem discussões já no nível de ministério, no nível de assuntos regulatórios. A gente faz programas de treinamento, né, para poder mostrar as possibilidades para as pessoas, enfim. Muitas pessoas trabalhando, evidentemente, no desenvolvimento dessa base nacional. E também trabalhando nas localizações centrais ali, onde está todo mundo tentando resolver coisas que devem ser resolvidas para ter um bom fluxo internacional e nacional e regional, tá? Para desenvolver essa infraestrutura, nós precisamos usar cases, né? Exemplos, implementações que deram certo para ver como as coisas funcionam, se que coisas a gente observa, né? Começar a praticar de alguma maneira o que funciona e o que não funciona e começar também a trabalhar em outras áreas com aquilo que funcionou aqui para nós. Então, temos alguns exemplos, por exemplo, de oncologia, de doenças inflamatórias intestinais, de UTIs, né, em que a Covid, né, foi tão difícil e foi trabalhado, né? Agora estamos no processo de poder tentar entender o que que precisa para construir uma infraestrutura em que possamos usar esses cases, que possamos usar esses exemplos para desenvolver essa estrutura que a gente vai precisar para o nosso trabalho por aqui. Eu falei para vocês também que o nível nacional é muito importante, mas para nós também, estando na Europa, trabalhar com outros países é praticamente obrigatório, né? Nós temos o que nós chamamos o European Health Data Space, que é esse conglomerado de dados de saúde europeia. Podemos também aprender com países como Dinamarca ou Lituânia. O desenvolvimento por lá também está muito mais avançado, né, do que está na Holanda. Então, é interessante a gente falar disso. Também é importante conectar com novas estruturas, com as estruturas europeias, de forma que a gente possa também ter interoperabilidade entre os países membros. É uma coisa que nós também vamos trabalhar e que estamos começando com as discussões sobre como cooperar justamente com outros países europeus e como poder trabalhar com aqui no espaço europeu mesmo, né? Como funciona esse Health RI? Nós temos um plano que tem 3 linhas de ação, vou dizer. Hum, o primeiro slide acho que não se vê muito bem, né? Acho que não se vê muito bem, mas deixa eu contar para vocês. A primeira parte, a primeira linha de ação é desenvolver um marco de trabalho, né, nacional, pensando nas questões legais, nas questões jurídicas. A segunda linha de ação é criar, então, um bom, uma boa infraestrutura de dados, né? E depois vamos criar o que nós chamamos do lugar único, né? O one-stop shop, que o pessoal chama mais em inglês, né? Um lugar onde você encontra todas as soluções. Ali você tem, por exemplo, um portal, e ali você obtém seus dados, mas aí também você tem os treinamentos, aí você pode analisar os dados também. Você pode fazer tudo num único lugar, né? Um centro de integração, que a gente conveniou de chamar de one-stop shop, o lugar onde você acha tudo, né? E a base, evidentemente, em amarelo é a gestão e a organização, né? Como foi explicado também rapidamente, nós temos alguns centros regionais e temos uma organização central em que o trabalho é coordenado aí nas diferentes regiões. Nós também a temos também um desenvolvimento com outros com outras áreas, né, com campos específicos, né, como por exemplo o câncer, né? Temos uma população ali, temos pessoas, temos os dados de pessoas, né, que são portadoras de câncer. Ano que vem nós vamos juntar esses dados para poder ter uma base de dados mais forte e a criação de infraestrutura. Aqui vocês podem ver também
Do lado esquerdo, vocês veem aqui os perfis, né? Os perfis técnicos, digamos, que vão fazer com que os dados estejam disponíveis para outros. Temos infraestrutura, onde os dados são trabalhados nessa base que a gente conveniou de chamar de FAIR. E temos também aquele portal que eu comentei com vocês, onde você encontra todas as soluções, e esses são, digamos, os desenhos técnicos de como esses dados vão ser distribuídos pelo sistema. Tem vários assuntos, logicamente, né? Temos algumas equipes que vão lidar com esses assuntos, temos assuntos sociais, legais e éticos, que se chama ELSE, pessoal do base de dados, né? FAIR, que se chama esse banco de dados. Pessoal de arquitetura, né? FAIR é reusable, é reutilizável, interoperável, de fácil acesso e financeiramente viável, é isso que significa FAIR. Nós também vamos vendo como é que podemos trabalhar com a infraestrutura, né? Com essa arquitetura para poder ter acesso à informação a partir dos biobancos, que a gente chama, e das coleções de dados. E, evidentemente, serviços que vão ser oferecidos ali no nosso site, nessa arquitetura do One Stop Shop. Aqui só para deixar, né, mais claro, esse slide que eu mostrei para vocês são as 3 linhas de ação que nós temos, que são essenciais, evidentemente, para poder ter um sistema nacional, uma estrutura nacional. E temos ali o One Stop Shop, que nos oferece vários serviços, como falei antes, como a questão de treinamento, metadados, data stewardship, né? Que as pessoas possam trabalhar aí nos dados que nós chamamos de FAIR e que as pessoas possam ler ali, ter toda a informação no One Stop Shop, essa é a ideia. Há um aspecto muito importante também desse programa, que é esse Comitê Nacional de Direção, né, ali em interação com o Ministério de Assuntos Econômicos, Ministério da Fazenda, né, Ministério da Saúde, ministérios que eu conheço, que já trabalhei ali, o Ministério de Ciência. E é muito importante ter esses ministérios envolvidos nessa nossa iniciativa, né, no desenvolvimento desses dados, dessa infraestrutura, porque temos definitivamente uma questão ali, algumas regras, né, que têm que ser levadas em consideração. As regras de se tem algum obstáculo, por exemplo, algum problema, nós temos que discutir com o Ministério, por exemplo, da Saúde, entender como resolver os obstáculos e como evitar que aconteça de novo. Então, esse grupo, ele se encontra 4 vezes por ano, esse comitê especializado. Temos uma visão geral dos obstáculos que nós temos. Aqui vocês podem ver todos os obstáculos que nós estamos enfrentando, né? Quando a gente faz os planos. E vocês veem que tem 18 obstáculos na lista. Esses obstáculos são agrupados em 3 conjuntos, em 3 grupos. Tem a ver com interesse comum, né? Querendo desenvolver ou querendo reutilizar os dados, por exemplo, princípios gerais que foram criados, como, por exemplo, dar suporte, gerar comunicações. Então, um dos obstáculos é que os pacientes, as pessoas não estão muito bem informadas da importância de fazer esse trabalho com os dados da saúde, né? Não tem essa informação, eles não sabem muito bem o que está acontecendo, não deram consentimento para usar seus dados em estudos, então é muito importante trazer essa informação para os pacientes e contar para eles como é importante essa reutilização de dados, né? Há outros obstáculos ali que vocês veem aí no slide, né? A gente chama de willen em holandês. As regras, né, que em holandês se diz mogen, né? Mogen é a verdadeira pronúncia. É o que nós podemos fazer, que nos permitam reutilizar os dados, por exemplo. E tem a ver com esses marcos de trabalho que nós temos, assim, questões legais, éticas, sociais, né?
segurança, privacidade, enfim, há muitas questões ali, há muitas barreiras que podem, de alguma maneira, complicar um pouco a reutilização dos dados, né? Temos também esse último parte, né? Essa parte que é difícil fazer com que os dados de saúde sejam vinculados a outros dados de forma segura e de forma precisa, né? Esse é um obstáculo que nós temos. Então, temos que retirar esse obstáculo do processo para poder reutilizar dados e ser confiáveis. E o último tipo de obstáculos, digamos, é aqueles que se relacionam com a tecnologia. E são categorizados sob o título em holandês de kunnen, que é o que nós não conseguimos fazer, tá? Que não temos a possibilidade ainda de ter essa estrutura. E tem a ver com logística, com serviços, organizações, etc. Tem a ver com, né, um dos primeiros slides que eu mostrei, que é muito difícil obter dados do cuidado, porque são dados fragmentados, porque são dados nas bases de dados, que estão ali com métricas diferentes, com estándares diferentes, padrões diferentes. Os dados às vezes mudam, se desconfiguram, né, quando são trazidos para outros bancos de dados, né? E ali a gente vai identificando também que os dados eles não estão isolados, né? Os obstáculos que a gente tem para poder reutilizar os dados, vocês veem que há problemas no que diz respeito aos interesses comuns, no que diz respeito às regras, né? Na tecnologia. Então, é importante a gente resolver os obstáculos de diferentes tipos e ver como eles também interagem entre eles. Às vezes tem uma interação contínua entre os grupos de obstáculos que acaba que você resolve num lugar e acaba ficando mais fácil resolver também um segundo obstáculo que você entendia que era independente e não é tanto, né? Nós temos de repente, muitas limitações, não vão ser retiradas amanhã. Semana que vem também não. Talvez vai ser uns 7, 8 anos de trabalho contínuo e muito árduo para poder resolver os obstáculos que eu apresentei para os senhores e as senhoras, para poder realmente ter o nosso portal nacional, né? Mas é isso, o começo do trabalho tem que ser agora e ver como podemos obter os dados, aí os pesquisadores, doutores, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras podem obter os dados e podem ter todos os serviços, todos os treinamentos num único lugar, né? Essa é o nossa visão de futuro. É isso que queremos fazer. Mas não vai ser rápido, não vai ser fácil. E depois de ter esse portal, esperamos que nós possamos chegar a entender ainda mais nosso sistema de saúde, entender as doenças também melhor, né? E que possamos, de alguma maneira, ter medicina de precisão, no fim das contas, ter terapias ajustadas para cada uma das pessoas, para cada paciente, de forma individualizada, ter a disponibilidade dos dados, eu acho também muito importante para poder ter uma inteligência artificial. Existe uma necessidade urgente de poder desenvolver inteligência artificial nos nossos mercados para poder fazer essa coleção, né, de dados. Como falei para vocês, é muito importante que as pessoas, o cidadão comum tenha acesso ali, que possa ter uma decisão conjunta com o seu médico, com sua médica, para entender que terapia deve ser colocada ali como prioridade, né? E, finalmente, uma outra questão que eu acho bem interessante, que tem a ver com a missão, que é uma missão de todos nós, e de todas nós, né? A medicina ela vai ficando cara e é importante fazer com que tenha uma redução dos custos sem perder qualidade dos serviços médicos, que também possamos reutilizar os dados. Isso pode nos trazer algumas economias também para o sistema, que possamos reutilizar também os dados de maneira mais eficiente, trazendo também uma uma possibilidade de juntar esses dados de forma conjunta, inclusive, né? Trazendo mais inovação, inclusive, para o nosso setor médico. E é isso. Eu espero que a minha apresentação tenha sido clara e elucidativa para vocês, que tenha aportado para o debate e fico por aqui.
Muitíssimo obrigado, Yanek, e parabéns pela sua apresentação. Obrigado por dividir essa experiência conosco. É muito interessante ver que, mesmo sendo uma experiência exitosa, muitas barreiras que a gente vê aqui no Brasil, vocês também tiveram nessa vivência que você trouxe para nós. Isso, isso nos dá força, isso nos dá motivação para seguir adiante, sabendo que o caminho é longo, mas é o caminho que a gente deve percorrer. Eu queria chamar o Ricardo Campos, que é diretor do Instituto LGPD, para que ele faça os comentários em relação a essa apresentação da Yanek. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado aos componentes desse evento, dessa banca. O meu nome, rapidamente, uma apresentação. Eu sei que meu tempo é curto, eu tinha até uma pequena apresentação, mas devido à posição de debatedor, eu vou reduzi-la. E gostaria de agradecer à ANAP pelo convite, de estar aqui presente hoje. E vou falar rapidamente um pouco sobre mim. Eu sou um brasileiro que dou aula na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, na área de tecnologia. Então, muitos dos temas expostos aqui, eu tenho familiaridade, principalmente porque a Europa ela está agora num processo de construção de um espaço comum europeu de dados, né? E se a gente pensar para o Brasil, seria, por dimensão continental que temos no Brasil, também um desafio a ser enfrentado como agenda regulatória para o Brasil também, construir nacionalmente uma infraestrutura, uma política nacional de um comércio interno ou uma infraestrutura interna de dados. Eu vou então começar por alguns pontos ligados à proteção de dados e ao final eu vou entrar no ponto das receitas eletrônicas, que também é um exemplo prático desse desafio de se construir uma infraestrutura comum de dados dentro do setor médico, né? Cada vez que os dados dos pacientes têm sido utilizados no setor de saúde, aí a gente pode pensar aqui para apoiar decisões clínicas, para capacitar o cidadão a se engajar mais ativamente em sua saúde, ou para melhoria dos sistemas de gestão hospitalares em clínicas, a gente tem o problema justamente da criação de um sistema uniforme, né? E nesse ponto vale lembrar que a utilização de dados ocorre num ecossistema de prestação de cuidados em saúde. E aqui a gente tem que pensar, Caio, desde as farmácias até os hospitais e as operadoras. A gente não está falando de uma instituição ou uma organização segregada ou apartada. Quando a gente fala de mercado comum de dados como europeu ou pela dimensão continental brasileira, a gente fala justamente de um ecossistema, a gente está falando de uma interligação de diferentes pontos que levam a esse sistema, um ecossistema que, como eu disse, desde farmácias, operadoras a hospitais. Então, as tecnologias de comunicação e informação, elas acabam potencializando tais usos. Basta a gente pensar na invenção do smartphone, que um aplicativo pode interligar esses vários pontos, né? Então, um exemplo, por exemplo, dos prontuários e das receitas médicas eletrônicas ou das tecnologias de IA mencionadas pela colega há pouco, elas dependem de uma enorme quantidade de dados para produzir um resultado eficiente ou tangível, né? Então, sem uma política comum, uma infraestrutura comum que consiga alavancar um acúmulo e um processamento grande de dados, dificilmente você pode alavancar essas tecnologias. E em diversos países, considera-se que para aumentar a eficiência do serviço e para consolidar uma medicina centrada no paciente, é fundamental que diferentes sistemas
informático nos quais esses dados são armazenados sejam, e aqui é uma palavra muito importante na Europa e no Brasil também começa a surgir, eles sejam interoperáveis, ou seja, possam funcionar com outros sistemas sem que seja necessário um esforço especial pela parte, principalmente, do usuário, né? Então, no exemplo aqui do prontuário médico, o acesso interoperável, ele é benéfico para o próprio paciente, porque permite um conhecimento mais amplo sobre o seu estado e condição de saúde. E para os médicos, especialmente, porque ele gera mais eficiência, agilidade, evita sobreposição de procedimentos e diversos outros fatores. Então, a interoperabilidade, ela não se limita à troca de informações entre sistemas, mas ela inclui também a possibilidade de o sistema receptor executar funções a partir dos inputs recebidos do outro sistema, né? Então, ela abrange, e aqui é importante reforçar, ela abrange diferentes camadas técnicas, semânticas e organizacional. A interoperabilidade técnica, ela permite uma troca de dados de um sistema para outro dentro dessas diferentes camadas. Então, e a interoperabilidade semântica, como é distinguida dentro do debate, ela exige que o dado obtido pelo receptor seja compreendido no mesmo sentido, sem ambiguidades, daquele usado pelo sistema emissor. Então, a gente vê que dentro dessa ideia de interoperabilidade semântica, existe também uma estandarização dos dados que são emitidos e recebidos. Então, sempre pensando nessa ideia de uma infraestrutura ou um mercado comum de dados. Para tanto, deve haver alguma uniformidade, tanto nos conceitos quanto nos sistemas do ponto de vista técnico, né? Então, a interoperabilidade organizacional, ela pressupõe o alinhamento dos processos e a gestão entre as organizações que controlam sistemas operacionais. Então, a junção desses três elementos dentro da interoperabilidade é extremamente importante e é um dos planos piloto, eu estou falando agora aqui de Frankfurt, na Alemanha, que tem sido focado dentro do plano europeu e é um ponto também para a saúde no Brasil que seria de extrema relevância para a gente criar um sistema que é benéfico para a ponta realmente da saúde, que é o paciente. E também, logicamente, para os hospitais em si. No Brasil, se a gente olhar no Brasil, foi concluído como um dos pilares fundamentais da estratégia de saúde digital para o Brasil, 2020-2028, por meio da estruturação do RNDS, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, desenvolvimento de padrões técnicos comuns e o fortalecimento do repertório de tecnologias de saúde. Além disso, Caio, a gente tem a portaria 1434 de 2020, que foi publicada pelo Ministério da Saúde em 2020, que institui Conect SUS e a Rede Nacional de Dados em Saúde, a referida RNDS. Tem uma plataforma nacional com o objetivo de conectar atores e dados de saúde em todo o país. E, por fim, a gente tem também o PL 3814, também de 2020. Interessante a gente ver o impacto da pandemia, né? Que propõe esse PL obrigar o Sistema Único de Saúde a manter uma plataforma digital única com informações de saúde dos pacientes. E aqui é importante chamar atenção, entretanto, para a gente compreender que a interoperabilidade não significa, e aí é um ponto que eu trago da minha experiência como professor, como advogado, como escritor na área, que a interoperabilidade ela não pode em nenhum momento significar centralização de dados. E é verdade que uma alternativa tecnológica, na verdade, né, uma alternativa tecnológica à concentração, à centralização de dados,
ela permite que sistemas, através da interoperabilidade, não da centralização, ela permite que sistemas diferentes se comuniquem e que sejam funcionalmente compatíveis, com foco na possibilidade de acesso continuado em tempo real. E um problema, né, é a ameaça que surge de uma unidade informacional nas mãos do Estado, e aqui relembrando o precedente mundial de 1983 da Corte Constitucional Alemã, que cria um direito fundamental que hoje é recepcionado no Brasil, tanto no ponto legislativo quanto no ponto jurisprudencial. Essa ameaça da unidade informacional na mão do Estado, que não se justifica sob o prisma da necessidade, uma vez que esses objetivos podem ser alcançados com a interoperabilidade, no acesso padronizado a dados descentralizados por estabelecimentos e profissionais de saúde, né? Então, porque a centralização traz com ela um risco muito grande de segurança, que se você tem um ponto focal com todos os dados, um ataque cibernético ali acaba refletindo ou tendo uma externalidade negativa em todo o sistema, né? Então, e aí a gente tem no Brasil o incidente no Conect SUS do final do ano passado, que revela uma grande experiência para estruturar o sistema brasileiro de interoperabilidade ou de comunicação entre pontos focais ou pontos de rede. Ele revela um bom exemplo de como a gente deve evitar essa ideia da centralização. Essa observação, e aí já caminhando para o exemplo prático e o final da minha fala como debatedor, essa observação ela é muito importante, levando em consideração o tratamento e compartilhamento de dados pessoais de natureza sensível, né, que é um conceito central dentro da Lei Brasileira de Proteção de Dados, que traz implicações também a direitos dos titulares. A segurança é um dos princípios basilares de qualquer atividade de tratamento de dados. Se a gente olhar na lei brasileira, está no artigo 6, no artigo 6º. E a gente tem que pensar aqui em medidas contra acessos não autorizados e situações de perda e alteração, né? Um exemplo claro dessas medidas nesse sentido é um caso aqui na Alemanha, que aí eu queria entrar nele agora, como caso prático ilustrado pela colega da Holanda. Eu quero trazer agora um caso da Alemanha, que é a Receita Eletrônica, que é um aplicativo de prescrições eletrônicas. E aqui chamando atenção também para a forma como isso vai se consolidar dentro do Brasil, que é um caso que eu tenho trabalhado fortemente nos últimos meses, né? Na prática, dentro desse sistema que chama E-Rezept, em alemão, ou receita eletrônica, de forma mais simples em português, na prática, o médico deve criar a receita em um sistema que é chamado em alemão de Praxisverwaltungssystem, né? E ao assiná-la, as informações são automaticamente armazenadas na TI e criptografadas com segurança, né? Os pacientes, por sua vez, com um código de prescrição que é fornecido pelo médico, eles podem acessar a receita através do aplicativo do seu smartphone e podem enviá-la à farmácia de preferência. E aí, nesse outro ponto, que é a farmácia ou farmacêutico, ele pode, então, a partir daí, a partir do código informado pelo paciente, acionar a respectiva receita por seu sistema de gerenciamento de mercadorias. Em alemão chama Warenwirtschaftssystem. E dispensa o medicamento, né? Quanto à questão do acesso, que é um ponto importante, o país parece ter se preocupado mais efetivamente com 3 pontos envolvidos dentro da prescrição eletrônica. De início, destaca-se que cada um dos atores envolvidos possui um cartão de identificação. Para fazer o login, o paciente precisa se registrar
ou com o seu cartão de saúde eletrônico, em alemão chama Elektronische Gesundheitskarte, e PIN, né, a senha, ou através do aplicativo seguro do seu seguro de saúde pessoal. Além disso, a partir de 2023, aí a gente está falando aqui do próximo ano, também será possível resgatar a receita com um cartão eletrônico, diretamente da farmácia por meio de leitores específicos. E aí, entrando na parte dos médicos. Os médicos, eles possuem um cartão profissional de saúde, que chama Heilberufsausweis. E no momento de criação da assinatura, que é a assinatura qualificada, também é outro ponto que eu trabalho muito, que é a estruturação de governança de assinaturas digitais, o sistema ele deve utilizar técnicas de verificação adicional, como, por exemplo, a exigência do PIN, a senha, uma impressão digital ou um token de segurança. Há, entretanto, Caio, uma alternativa chamada assinatura de conveniência, em alemão chama Komfortsignatur, que permite até 250 assinaturas sejam utilizadas em um dia antes de o PIN ser novamente exigido. Do lado da farmácia, pensando na farmácia, Caio, eu tinha uma apresentação que tinha eu tinha, na verdade, aqui muito bem, muito bonito aqui elencado os ícones, né? Então, eu estou me utilizando da oralidade, da retórica antes da internet, como se eu estivesse dando uma aula sobre isso, mas eu espero que fique... Nós estamos aproveitando demais a sua experiência. Toca em frente, está ótimo. Eu espero que fique claro. Eu preciso de mais um minuto para ficar dentro do tempo que foi... mais 2 minutos para ficar dentro do tempo que me foi dado, né? Então, do lado da farmácia, né? E aqui, voltando, Caio, né? Dentro desse... Eu queria trazer um exemplo prático, que é o trabalho, que é o caso da assinatura eletrônica, para mostrar que se trata sempre de ecossistemas, a construção de um ecossistema que interliga diferentes nódulos para tornar esse ecossistema mais eficiente e sem perder de vista a segurança. Então, entrando aqui dentro da receita eletrônica, na farmácia, que é um ponto focal super importante na estruturação desse ecossistema, né? Os profissionais farmacêuticos que atuam dentro das farmácias, eles também precisam, dentro desse sistema alemão, de um cartão profissional de saúde para registrarem a dispensão do medicamento e ainda do chamado, que se chama aqui, cartão de instituição, que estabelece a ligação com a infraestrutura telemática. Então, em regra, basta que seja utilizada uma assinatura simples no momento de entrega desse medicamento. Então, a gente começa a ver, Caio, com a estruturação de um sistema, né, e aqui só falando de receitas eletrônicas, ele acaba criando um sistema de governança em que diferentes nódulos são interconectados e eles passam, de alguma forma, a tornar eficiente uma prestação de um serviço. Só uma curiosidade final aqui para os ouvintes, e eu quis trazer esse caso prático também, porque eu sei que o evento é frequentado por profissionais da saúde, não são estudantes de saúde, mas profissionais do mercado de saúde. Uma curiosidade interessante é que as prescrições, elas são criptografadas várias vezes durante a transmissão digital. E apenas quem possui o código específico consegue acessá-la e descriptografada. Então, a gente está falando aqui num alto nível também de proteção de dados pessoais. A gente não está falando aqui num ecossistema em que há um compartilhamento indiscriminado de dados pessoais que acabam sendo vendidos ou tratados até mesmo contra o paciente, ou mesmo contra o hospital, ou mesmo contra o médico, mas existe um sistema confiável em que há um aumento significativo na eficiência, na agilidade, na redução de custos, mas também com um altíssimo nível de proteção de dados. E, por fim,
as prescrições elas são excluídas automaticamente 100 dias após o resgate. E aquelas que não forem resgatadas, elas são automaticamente excluídas 10 dias após o seu vencimento. Então, a gente vê aqui, dentro da arquitetura alemã, um caso prático de construção de uma governança em torno da e-Rezept, ou receita eletrônica, que visa proteger não só o paciente, mas também o médico, o farmacêutico, o hospital, e construir um ecossistema confiável em que o direito e os dados de todos os envolvidos não passam a ser centralizados, mas passam a ser muito mais geridos para uma eficiência voltada para um determinado objetivo, que é, na verdade, a tutela da saúde ao final. Gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Antônio Brito e agradecer pelo convite, e fico também à disposição para também expor sobre receita eletrônica e outros casos de melhores práticas médicas em proteção de dados na Europa para os próximos eventos. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Uma experiência que você trouxe muito relevante, muito interessante, porque já mostra um estágio de amadurecimento maior do que a gente percebe aqui no Brasil. E na sua fala eu percebi que, apesar de você contestar a centralização dos dados, a gente percebe que a segurança da informação se reflete na segurança do paciente. E essa é uma das premissas para uma implementação de sucesso a nível governamental ou a nível do Estado, para uma política de saúde com interoperabilidade e com eficiência. Muito obrigado e parabéns pela sua exposição. E agora, para fazer os comentários da apresentação inicial da IANEC, eu vou chamar o nosso amigo Rodrigo Gaetti, que é arquiteto de negócios da RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde do DataSUS. Rodrigo, vamos em frente. Você está mudo. Agora? Agora foi. Vamos lá. Opa, obrigado. Então, vamos lá. Então, primeiramente, agradecer, né, em nome do DataSUS o convite feito pela ANAP para contribuir aqui com o tema da interoperabilidade, né, dos desafios que são riquíssimos, né, são extremamente importantes para a gente estruturar o nosso SUS, né, todo esse fluxo e comunicação que a gente tem entre os serviços, né, tanto no ambiente público como privado, né. Agradecer aqui a oportunidade, né, de ver a palestra da doutora IANEC, né, que traz e compartilha aqui desafios e oportunidades, né, que eu também reforço a fala do Caio, né, em relação a como isso se assemelha aos próprios desafios e oportunidades que a gente vem vivenciando no Brasil, né, em termos de estruturação. E fico contente aí pelo Ricardo ter resgatado pontos importantes, né, do que a gente tem implementado e tem evoluído no Brasil, né, da estratégia de saúde digital, da RNDS, né, da Rede Nacional de Dados em Saúde, como ela vem sendo estruturada, né. E aí, interessante comentar que o Ministério já tem um bom tempo, né, discutindo e fazendo esse debate sobre essas questões de interoperabilidade, né, a gente tinha desde 2010 aí lançando portarias, né, que começavam a estruturar os catálogos, começavam a pontuar esses elementos que são importantes, né, nessa perspectiva de começar a trazer elementos estruturantes, né, porque a doutora IANEC trouxe em relação a essas condições de infraestrutura, né, da legislação, da governança, né, das questões ligadas à própria gestão da tecnologia, né? E aqui
não só no Brasil, mas no ambiente saúde, como que esse ambiente ele é extremamente inovador, né? A gente está num país continental, como o Brasil, né? Que tem soluções, tem perspectivas de soluções, tem uma perspectiva de evolução desse tema da interoperabilidade sendo implementado por vários atores, né? Então, o Ministério da Saúde ele discute muito essa pauta da estratégia de saúde digital, né? E como que a gente faz esse ecossistema todo funcionar, né? Cria uma rede, né? Uma rede nacional de dados em saúde, uma plataforma que ajuda a conectar essas iniciativas, né? Ou que se propõe a conectar isso como um elemento estruturante, né? E aí, dentro de algumas oportunidades, alguns avanços que a gente tem conseguido alcançar aqui no Brasil já, né? Por exemplo, hoje a gente já conta com uma rede informatizada de atenção primária de mais de 80% dos estabelecimentos já informatizados com prontuário eletrônico. Isso daí é um avanço importante, né? A gente sabe que pelas dimensões do Brasil, né, a gente é já uma conquista, né? Mas a gente tem muitos outros elementos que precisam ser tocados, né? E principalmente nessa perspectiva que eu comentava em relação às estratégias de colaboração, né? Já a colaboração ela é fundamental dentro de um país com essas dimensões, né? Até como citado pela doutora Yanek, ou seja, a gente tem que colaborar em diversos espaços, né? E aí tanto para estruturar o serviço de saúde, né? No ambiente internacional, no próprio ambiente nacional, no ambiente regional, né? Como que a gente avança nesses pontos, né? Claro que aqui no Brasil hoje a gente tem avançado, tem evoluído muito mais nas discussões em relação ao contexto nacional e regional, mas não esquecendo que a gente, em todo momento, né, dentro do Ministério, dentro do DataSUS, a gente é provocado em relação a essa questão da interoperabilidade também transfronteiriça, né, internacional. Né? Recentemente a gente tem conquistado aí um dos passinhos importantes, né, que é ter, por exemplo, um certificado internacional de vacina, né, reconhecido pelo padrão europeu. Ou seja, os brasileiros, né, eles conseguem viajar, conseguem ir lá na União Europeia, apresentar um certificado e esse certificado é considerado válido. Isso tem a ver com também um trabalho de interoperabilidade, né, olhando para fora, olhando para como que isso tem sido estruturado, né, no contexto internacional e como que a gente consegue ir buscando constantemente esses alinhamentos, né, em relação à implantação e adoção de padrões de interoperabilidade, né? A gente tem conseguido evoluir em alguns aspectos também bastante relevante, né? Desde, como eu citava, da portaria do 2073, lá de 2010, mas que agora ela se consolida, né, de certa forma, com a RNDS e com os novos padrões que estão sendo estabelecidos. Né? De novo, né, num ambiente extremamente inovador, os padrões eles também precisam ser renovados, também precisam ser ajustados, né? E a gente precisa também fazer gestão desse processo. Né? Esse é um dos desafios que talvez a União Europeia tenha até um pouco mais, se sinta até um pouco mais desafiada, né, em relação a essa coisa de transitar entre modelos diferentes. Né? O Brasil começa recém a experimentar esses processos, né, dentro de uma janela aí de 20 anos, né, dentro de uma forma como os próprios unidades federativas elas vêm se estruturando, né, os municípios, os estados e como o próprio Ministério ele pode contribuir com esse debate, né? E aí, lembrar que a gente também tem um desafio importante no contexto do Brasil, que tocam todos esses elementos, né, que a doutora Yanek colocava como condicionantes, né, que é a própria troca de informações entre instituições públicas e privadas. Isso também acaba sendo uma necessidade de debate, uma necessidade de a gente amadurecer em todos esses aspectos, né, de legislação, de infraestrutura, de amadurecimento e adoção dos padrões de tecnologia, porque cada uma dessas instituições elas têm autonomia para desenvolver suas próprias soluções. Então, como é que a gente transita? Como é que a gente dialoga com todo esse processo? Né?
E aí, só para pontuar, assim, de forma bastante breve, né, a estratégia de saúde digital, ela se alinha e busca estruturar essas ações dentro do Brasil em 7 prioridades, né? Então, muda um pouquinho a estruturação como está sendo proposto na Holanda, na União Europeia, mas que tocam exatamente os pontos que foram apresentados, né? A governança, a liderança para a estratégia, né? A prioridade de informatização dos níveis, né, de atenção à saúde, né? Naturalmente, a gente começa pela atenção primária, que ela é a mais capilar, né? A que chega em diversos pontos, mas a gente tem um grande desafio, né? Resgatando um pouco da pesquisa TIC Saúde, né? Que coloca ambientes, né, em torno de 21% dos ambientes que hoje consegue estruturar efetivamente o registro em saúde eletrônico, né, dentro de uma forma continuada, de uma forma longitudinal. Então, também um desafio grande que a gente tem no Brasil, né, de evoluir essa estruturação, né, para dentro dos hospitais, para dentro dos serviços de ambulatório especializado, né. Aqui, né, resgatando aqui, ó, as prioridades, né, e que como foi muito bem citado, né, pela doutora Yanek, o usuário como protagonista, né? A gente nunca deve esquecer que o nosso norte é também conectar o cidadão à saúde pública, à saúde, né, aos cuidados em saúde, né? E aí a gente tem também, de novo, uma outra oportunidade, né, que a gente tem cerca de 99%, né, se não me falha a memória, de pessoas conectadas, né, por celular, por redes de alta velocidade, né, de banda larga, conectadas à internet, né? E aí é uma oportunidade de a gente também oferecer serviços, oferecer estruturações, né? Oferecer aplicativos, por exemplo, como o Conect SUS, que vem sendo evoluído há algum tempo já na RNDS, né? Como um dos programas para disseminar informação, para trazer essas informações para o cidadão, né? Aí outra prioridade importante que a gente tem estabelecido, tem discutido e tem conseguido implementar ações é a formação de recursos humanos, né? E os dois últimos, faz muito parte do que a gente está debatendo aqui, que são, primeiro, o ambiente de interconectividade, né? Como que a gente estrutura esse ambiente, né? E o ecossistema de inovação, né? Dentro de um dos eixos, né, que evolui, que a estratégia evolui, que é a questão da estratégia de colaboração, né, de como é que a gente discute isso, como é que a gente garante a governabilidade, né? Aí, bom, outros elementos que são também transversais, né, até trazido pelo Ricardo, né, essa questão da segurança, né? Segurança dentro do Brasil, o papel do Ministério tem uma relevância, uma importância também grande, né? Mas dentro da forma como a gente estrutura nosso sistema de saúde, a gente ainda também tem que evoluir muito nessa percepção de que a segurança ela é uma necessidade compartilhada em várias instituições, né? Ou seja, a segurança dos dados do cidadão, ela parte de vários pontos. A gente tem que continuar avançando nisso, nesses pontos de percepção, né? Não só o Ministério da Saúde investir em segurança, mas todas as instituições garantir que essa rede de segurança, né, como o Zé Ricardo estava colocando, né, no exemplo que ele dava da prescrição eletrônica, ou seja, isso está vinculado também a ter um certificado digital, a ter uma assinatura eletrônica do profissional. Então, são pontos que a gente também toca aqui como desafios ainda a ser avançados no Brasil, né? Temos avanços importantes, a gente tem discussões importantes sendo realizadas no Brasil, inclusive estruturando redes como a GovBR, né, que tem sido um eixo importante nessa estruturação da segurança, mas também como ações como o certificado digital implementado pelo CFM, né, mas que a gente precisa continuar avançando para garantir que todos os pontos,
né, estejam dentro de uma infraestrutura segura, né, e a gente possa, de novo, garantir a interoperabilidade num ambiente seguro, né? Então, apesar de a gente já ter avanços, né, importantes nessa perspectiva da infraestrutura, né, como a gente chama, a gente acaba tocando essa outra parte da interoperabilidade, da arquitetura de negócio, de como é que a gente faz essas discussões, né, no que a gente chama de infoestrutura, né? Na estrutura de informação, na estrutura da arquitetura, como ela precisa evoluir, né? E a gente, enquanto Ministério, enquanto DataSUS, também tem investido um tempo nessa perspectiva, né? Tanto da governança, né? De como é que a gente evolui essa infraestrutura, como é que a gente conecta isso com os desafios da gestão da tecnologia, né? E aí isso precisa estar solidificado também, né, nessa perspectiva de como é que a gente avança na infraestrutura, né? E como até citado numa mesa anterior, né, que eu achei extremamente importante a gente ressaltar aqui, né, que tem a ver com essa questão da infraestrutura, é que a gente precisa tocar essa pauta do cuidado do cidadão, dos cuidados em saúde, como um eixo central para a gente continuar evoluindo a interoperabilidade, né? Isso, inclusive, alinhado a essas 7 prioridades da estratégia, né? Mas olhando bastante para essa perspectiva de como a gente vai agregar valor ao cuidado, como a gente vai devolver isso para o cidadão, para o processo, para qualificar o processo de trabalho dos profissionais que hoje atuam, né, no serviço de saúde, né, e como isso é importante, por exemplo, na perspectiva de governança, né, de tocar comitês, né, como o Comitê Gestor de Saúde Digital, né, onde a gente faz toda uma discussão do Ministério, né, de priorização e de alinhamento, né, com os municípios e o Estado, para que todas as ações que sejam construídas e como sejam priorizadas dentro do Ministério da Saúde passem pelo Comitê Gestor de Saúde Digital. Então, isso é extremamente importante a gente solidificar esses processos de governança e para que a gente possa sempre estar olhando para um caminho colaborativo, integrado e um trabalho continuado, um trabalho que evolua, né, de uma forma bastante sólida. É isso. Muito bom ver a experiência também do nosso Sistema Único de Saúde, que abrange o sistema privado e o sistema público. Essa cadeia toda que compõe o sistema de saúde, né, que vai desde do primeiro acesso que o paciente tem ao médico, a prescrição, a experiência da prescrição que o Ricardo comentou, a experiência de governança sistêmica que a IANEC trouxe para a gente foi bastante relevante. Eu vou pedir desculpas a vocês, por mim a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas a gente tem que cumprir uma agenda, então eu vou passar rapidamente por alguns comentários que a gente veio recebendo ao longo das apresentações. Então, o Lucas Nóbrega faz uma pergunta muito interessante. Na opinião de vocês, a interoperabilidade depende do governo como catalisador ou iniciativas e organizações privadas seriam suficientes para promover a interoperabilidade no país? Veja que pergunta interessante e que a gente vai, na medida do possível, responder depois individualmente, mas não vamos ter tempo aqui. O Dalvan pergunta se é possível criar um sistema adicional para que todas as medicações que o paciente está usando durante um tratamento, e ele fala de um sistema, quando ele, por exemplo, passar para o médico, chegar no hospital e for na farmácia fazer a dispensação. Então, a experiência do Covid foi muito interessante, né? Eu estou em São Paulo, e aqui em São Paulo a gente teve um hospital, o Hospital das Clínicas, que trouxe foi transformado num grande covidário, vamos chamar assim. Em algum momento eles perceberam que eles estavam perdendo pacientes por não haver porque eles não conseguiam fazer a conciliação medicamentosa. O paciente chegava na porta do pronto-socorro já em estado bastante avançado da questão respiratória, então ele não podia
eu não conseguia contactar, e os médicos introduziam o tratamento adequado para o COVID, mas havia uma interação medicamentosa com o tratamento de base, ou perdia-se esse tratamento de base, e as condições de saúde do paciente se deterioravam. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse um sistema mais avançado de interoperabilidade, se a gente tivesse um sistema de dados mais robusto, talvez a gente tivesse eventualmente salvado algumas vidas que a gente perdeu ao longo dessa pandemia. Peço desculpas novamente, agradeço à ANAP, agradeço aos nossos palestrantes, mas o nosso tempo, infelizmente, está mais do que esgotado. Então, agradeço à ANAP, ao Eduardo Amaro, ao Antônio Brito, à Evelyn, à Yanec, ao Rodrigo e ao Ricardo e a todo mundo da plateia que participou. Eu saio mais feliz e mais enriquecido desse debate graças a vocês três. Muitíssimo obrigado. Vamos em frente.